Sociologia brasileira, do início até a década de 1930. A sociologia brasileira iniciou seus estudos na década de 1920, discutindo o processo de formação do povo brasileiro. As pesquisas buscavam localizar qual é a essência e a identidade de nossa população. Os temas mais abordados diziam respeito à abolição da escravatura e à influência de brancos, negros e índios na composição de nosso povo. Temas relacionados ao nosso passado colonial foram muito discutidos por autores nesse começo da sociologia no Brasil. Vamos analisar os primeiros sociólogos do Brasil. Oliveira Viana foi um intelectual eugenista que escreveu a obra Populações Meridionais do Brasil, na qual ele afirmava que a solidariedade típica do brasileiro é a solidariedade imediata e útil, aquela submissa ao grande senhor rural por meio de apadrinhamento e troca de favores. Eugenia é uma concepção pseudocientífica que afirma ser possível aperfeiçoar uma população, impedindo a reprodução e presença dos indesejáveis, as raças inferiores, os imigrantes, pessoas com vícios morais ou com deficiência física. Nessa perspectiva, organizações como partidos, corporações, sindicatos, comunas são formas de organizações às quais os brasileiros não estão adaptados. São aspirações intelectuais, mas não as demandas reais de nossa população. Oliveira Viana acreditava no evolucionismo social e que fatores como clima, geografia e raça influenciavam na formação dos povos. Segundo ele, existia uma hierarquia de raças e, por esse motivo, combateu a vinda de imigrantes japoneses e de judeus para o Brasil. Ele também defendia que o nosso povo foi formado por brancos, apesar da presença de negros e índios, e que devido à imigração e à maior fecundidade europeia, nossa população seria embranquecida, o que, segundo ele, iria elevar a nossa condição de país. Gilberto Freire, um dos mais importantes sociólogos da história do Brasil. Em sua obra, Casa Grande e Senzala, ele afirmava que a principal característica do brasileiro era a sua miscigenação, ou seja, a mistura de diferentes grupos étnicos. Segundo ele, essa miscigenação não ocorreu de maneira tão violenta como em outros países. Nunca tivemos um apartheid, como na África do Sul, ou uma segregação radical, como nos Estados Unidos. Ele não nega as opressões que aconteceram em nosso país, como o drama da escravidão, mas afirma que a capacidade de conciliar e integrar os diferentes foi uma característica fundamental na nossa formação. Muitos críticos de sua obra a veem como o mito da democracia racial, ou seja, que os negros, índios e outras populações não sofreram tanta opressão no Brasil. Os conflitos que existiram foram exceções e não a regra. A sua principal contribuição foi substituir o conceito de raça pelo conceito de cultura. Na sua visão, a mestiçagem, longe de ser algo negativo, ela foi vantajosa para a nossa formação. Ela se deu na estrutura de sociedade montada no Brasil colonial, que tinha como base o latifúndio e o poderio patriarcal do grande senhor rural. As culturas de brancos, índios e negros se mesclaram, dando origem a uma cultura singular, característica de nosso povo. Sérgio Buarque de Holanda. Autor da obra Raízes do Brasil, ele procurou explicar a nossa identidade nacional a partir do passado rural brasileiro. Segundo ele, o patrimonialismo, que ocorre quando os governantes e a população em geral tratam os bens públicos como se fossem privados, e isso gera uma forma de corrupção. É uma consequência do modelo agroexportador patriarcal conservador e oligarca que foi estabelecido no Brasil desde os tempos de colônia. A dependência dos favores do Estado nos afastava do modelo de desenvolvimento verificado nos Estados Unidos e na Europa. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o comportamento típico do brasileiro é o de colocar o emocional acima do racional, o privado à frente do público e o desejo pessoal acima do interesse coletivo. O brasileiro prefere o apadrinhamento à meritocracia e a troca de favores mais do que a modernização do Estado e das estruturas sociais. Essa visão de mundo se reflete no nepotismo, na corrupção e na má administração dos recursos públicos, e ainda favorece o surgimento de líderes políticos carismáticos e autoritários como os caudilhos e os coronéis. Caio Prado Júnior, intelectual marxista, autor da obra Evolução Política do Brasil, na qual ele parte da infraestrutura econômica da sociedade colonial brasileira para explicar a formação do nosso país. Nossa base econômica foi montada para atender aos interesses comerciais portugueses, que transformaram o Brasil numa grande empresa agroexportadora, baseada nas grandes propriedades rurais, no cultivo de um único produto para o mercado externo e no uso da mão de obra escravizada.
Essa herança escravocrata moldou a dinâmica de nossa sociedade. O Brasil, desde a colonização, ocupa uma função subalterna e dependente de outros países. Grande parte das lutas sociais se deram entre elites econômicas que possuíam contradições pontuais, mas que coincidiam na manutenção dessa estrutura social favorável às elites e que excluía a população mais pobre das tomadas de decisões. Seu grande mérito foi a ênfase no método marxista de análise social, a partir da infraestrutura econômica, passando pela estrutura, as relações de classe, e observando a dinâmica da superestrutura, as instituições, a política, etc., além da ideologia presente em todas essas etapas. Sociologia brasileira, pós Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Um breve resumo. Nas décadas seguintes, a sociologia brasileira dedicou seus estudos a questões sociais relacionadas à exploração do trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Foi observado o processo de industrialização e o desenvolvimento econômico desigual entre as regiões do Brasil. Durante o regime militar, a sociologia foi banida da educação básica no Brasil. Após esse período, a sociologia voltou-se para questões relacionadas aos setores oprimidos da sociedade: mulheres, índios, negros, minorias. Somente em 2009, a sociologia tornou-se componente curricular obrigatório nas escolas do Brasil. Mas, em 2017, com a reforma do ensino médio, ela foi diluída na área de ciências humanas, fato que pode modificar ainda mais a sua abordagem no Brasil.